uma salva de palmas para Jesus? As crianças podem descer bem devagarinho. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo de número 3. No versículo de número 3 também. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Nossa irmã Marina vai estar orando, pedindo a Deus nos abençoar nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, Pai, em nome de Jesus, aprender da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor limpe os nossos corações, Pai. Purifica o nosso coração, Deus, para podermos aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus, para guardar a Tua palavra, para não pecar contra Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Interessante na caminhada cristã, não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. E há uma história no Velho Testamento que fala de alguém que começou muito bem, mas que terminou mal. Essa história está registrada lá no primeiro livro de Reis. E esse versículo de Gálatas, ele encaixa perfeitamente na vida desse profeta de Judá, que foi até Betel, amando do nosso Deus. Nós olhamos a vida daquele jovem que chega correndo perto do Senhor Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus faz algumas perguntas e ele responde. Significa que ele teve um bom começo, mas ele terminou mal. Se você ver, é a única pessoa que sai perto do Senhor Jesus contrariado. Por outro lado, você vê um homem que eu admiro tanto pela visão que Deus deu para ele, a Balaão. Ele enxergava com os olhos bem aberto, mas não terminou bem, começou bem e terminou mal. Por outro lado, você fica olhando como que Deus abençoou um homem chamado Rei Uzias. Tudo que você pensar, tudo que aquele homem tentou fazer, ele conseguiu. A Bíblia diz que chegou até um determinado momento que ele se tornou muito forte. E logo em seguida nós vemos também a queda daquele homem. Vemos também o profeta Geazi, que teve o seu ministério revogado. Vemos também Ananias e Safira. E agora nós vamos ver aqui um outro homem que tem um bom começo, mas não termina bem. 1 Reis capítulo 13. 1 Reis capítulo 13. Verso de número 1 e verso de número 2. Quem achou pode ler para nós. Eis que por ordem do Senhor. Ou seja, ele recebeu uma ordem de Deus. Ele não estava andando por aí de qualquer maneira. Tinha alguém que o direcionava e ele recebe uma ordem do Senhor. Veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes
altos e queimam sobre ti incenso e ossos humanos se queimarão sobre ti. Veja bem, a Bíblia mesmo fala que esse homem era um homem de Deus. E mais do que um homem de Deus, era um homem que Deus usava a sua boca. Era um profeta de Deus. E nós estamos vendo que esse homem está indo ali, e ele está indo ali direcionado por Deus para chamar a atenção de Roboão. Deus, ele viu que Roboão estava fora do caminho, fazendo de tudo para voltar, não queria voltar, mas Deus agora, através desse profeta, ele está tentando chamar a atenção de Jeroboão. E uma das coisas que Deus usa para chamar a atenção de Jeroboão é a morte desse profeta. A outra maneira que Deus usa também para chamar a atenção de Jeroboão, que não resolveu, foi a morte de um príncipe herdeiro. Nem com isso Jeroboão mudou de vida. E é interessante que Jeroboão, ele criou a sua própria religião. E ele escolheu ser rei, mas ele escolheu também ser sacerdote. Ele criou o seu próprio santuário. E quando algum profeta profetizava ali que não agradava a ele, ele punha aquele profeta para andar. Olha o que aconteceu com Amós. Abra sua Bíblia lá em Amós. Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Ele é acusado de conspirar contra o rei. Amós, capítulo 7, verso 10 até o verso 13. Diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Isso não estava agradando, essas palavras, a Jeroboão. Verso 12: Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Então Jeroboão, quando se levantava algum profeta que não falava aquilo que agradava o seu coração, ele põe o profeta para correr. Mas a própria lei de Moisés, ela não permitia que rei fosse sacerdote. Quando nós vemos na Bíblia que Jesus é o único rei que também ele é sacerdote. Dá uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 7. Jesus como rei e sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo de número 8. Se você achou, pode ler. E outra coisa que aconteceu, que o sacerdócio de Jeroboão, ele foi rejeitado pelo Senhor. O Senhor rejeitou o sacerdócio dele. E Deus agora, ele manda um homem ajudar, e esse homem vai com a ordem clara. Esse homem vai com a ordem específica de Deus para poder admoestar e anunciar o juízo de Deus sobre aquele altar. E ele faz. Nós vemos que Deus levanta aquele homem como uma testemunha destemida, um homem corajoso. Ele não temia a ira de Jeroboão, ele não temia a ira do rei. E ele vai e ele profetiza. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro,
capítulo 4, verso 10 e verso número 11. Se você achou, pode ler. Lá em Atos capítulo 4, verso 20, Atos capítulo 4, versículo 20, Atos 4, verso 20. Aquele profeta recebeu uma ordem de Deus, e a Bíblia fala que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos, e além do mais ele recebeu uma ordem do próprio Deus. Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então nós vemos que esse profeta aqui era um profeta destemido, corajoso. E uma outra coisa que nos chama a atenção é que quando ele vai para profetizar, ele não fala a Jeroboão, ele profetiza contra o altar. Ele diz assim: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Então ele agora vem e ele profetiza sobre o altar. Ele não fala diretamente para Jeroboão, parece que Deus não queria mais dirigir a palavra a Jeroboão. E de acordo com a palavra que ele dá aqui, ele já começa a falar para Jeroboão coisas que ele não vai se agradar. Ele começa a dizer para ele assim: olha, eu quero dizer para você que o futuro dessa casa não está na sua geração. O futuro dessa casa está na mão da geração de Davi, a casa de Davi. Ele recebe uma visão e ele profetiza, enxergando há 300 anos lá na frente. E 300 anos lá na frente, ele consegue ver quem era o rei naquela época e o que ele iria fazer com aquele altar onde ele estava profetizando. Há 300 anos lá na frente, ele enxerga que o rei já não é mais Jeroboão, não era a família dele, mas o rei agora é Josias. E Josias agora começa a reinar como um rei piedoso. Ele começa a erradicar a idolatria da terra. E ele vai também destruir o santuário em Betel. E essa profecia, ela se cumpre aqui no capítulo 23, 1 Reis, capítulo 23. 1 Reis, ou melhor dizendo, 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, verso 15. Segundo Reis, capítulo 23, verso 15 e 16 diz assim: também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o altar, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu a sepultura que estava
os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Olha o poder de Deus. Olha como que Deus dá uma revelação para o profeta que vai se cumprir há 300 anos depois. Eu fico olhando aquela passagem que Deus fala sobre Ciro. Dá uma olhadinha aqui em Isaías 44. Isaías 44. Quando o povo ainda está no cativeiro babilônico, Deus fala que vai levantar um pastor. E que esse pastor iria ser um instrumento usado na mão de Deus. Isaías 44, versículo 28. Isaías 44, verso 28. Pode ler. Agora olha o que diz no capítulo 45, no verso 1 e depois no verso 13. Verso 13. Então eu acho tremendo quando Deus usa um profeta como esse, profeta decidido, um profeta que não tem medo, que profetiza com altar, e fala que daqui a 300 anos Josias vai estar no comando, e fala que aquele ato simbólico que ele iria fazer ali, iria acontecer depois de 300 anos, como também aconteceu. Mas uma coisa interessante, volta lá em 1 Reis, capítulo de número 13, aqui no verso 3, olha o que acontece. Vou ler o 2 e o 3. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incensos, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Verso 5 diz assim: o altar se fendeu, e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então eu acho interessante que quando ele faz essa profecia, na mesma hora Deus responde com um sinal lá do céu. E é muito importante quando Deus responde com esse sinal, porque quando nós lemos lá em Marcos, no capítulo 16, Marcos 16, no verso de número 20, Marcos 16, verso 20, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, quando aquele profeta profetiza que aquele altar iria fender, e logo em seguida nós vemos aquela profecia se cumprindo aos olhos de Jeroboão, era uma prova de que Deus era aquele profeta, que aquele profeta era um profeta enviado de Deus. Era uma prova também que Deus estava em desacordo com aquela idolatria, com aquele sacrifício que Jeroboão estava fazendo ali. Também Deus deu um sinal para mostrar
mostrar para as pessoas que estavam ali, para mostrar para o próprio Jeroboão a dureza que havia dentro do coração dele. E Deus permitiu que aquele altar se perdesse para mostrar para eles que 300 anos depois alguém iria fazer da mesma maneira do que estava acontecendo ali. Então eu acho tremendo esse agir de Deus. E é interessante também que quando nós lemos o versículo 4, 5 e 6, está escrito assim: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Secou. A mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Olha só, o profeta lança aquela palavra profética, aquela ordem de Deus, o juízo de Deus, a sentença de Deus. Ele diz assim: prendei-o. E quando ele estende a mão e ele tenta voltar, a mão dele havia o quê? Secado, ele não podia recolher a mão. E na mesma hora a Bíblia fala que o altar se fendeu. A profecia começa a ser cumprida. A cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então, disse ao rei, ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então, o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dança. É interessante, né, que Deus ele chama o profeta, e agora Deus mesmo ele confirma o seu testemunho. Esse profeta era um homem valente, era um homem corajoso, mas acima de tudo ele era um homem poderoso. E Deus confirma o ministério profético, Deus confirma a profecia dele através de sinais, através de milagre. E quando Deus age através de nós, algo acontece. Tem um pastor nosso do ministério, uma pessoa levantou o dedo para ele, e esse pastor se calou, se humilhou. E conversando com ele, ele estava chorando. E eu consegui vir daqui a uns 15 anos, mais ou menos, pelo tempo que a pessoa tem hoje, pelo tempo que eu a vi, eu vi essa pessoa dentro de uma depressão tão grande. E Deus falando que a causa dessa depressão foi esse dedo que ele estendeu esse homem de Deus. Sabe, Deus, quando ele nos chama, ele nos capacita, mas ele também ele cuida de nós. Quando nós não rebatemos nenhuma crítica, quando nós nos calamos e quando nós transferimos a causa para Deus. Aquele profeta não estava ali profetizando o que ele queria profetizar, ele estava ali cumprindo uma ordem de Deus. E toda pessoa que está investida numa autoridade, ela está cumprindo uma ordem de Deus. E quando nós rebelamos contra essa pessoa, não é contra ela. Quando a pessoa se rebele, quando a pessoa faz alguma coisa, quando a pessoa te rejeita, você tem que ter frieza, calma, sabedoria, que não é você que a está rejeitando, mas é o próprio Deus. E deixar que Deus cuida, deixar que Deus trabalha, deixar que Deus faz a obra. Você pensa bem esse rei, que também é sacerdote, a vergonha que ele passa ali, quando ele diz prendei-o, estica o dedo, e quando ele tenta voltar a mão secou. Às vezes não é a mão que seca, às vezes é uma pessoa que está gastando um rio de dinheiro com remédio e não sabe por quê. Às vezes é uma porta de trabalho que não se abre e a pessoa não sabe por que
não abre. Às vezes alguma coisa que vem acontecendo sucessivamente na nossa vida, e nós procuramos resposta e não encontramos. Mas é muito bom quando a gente pode parar um pouquinho e tentar consertar aquilo que nós erramos. Esse Jeroboão, nesse ponto, ele foi insensível. Ele falou com o homem de Deus: olha, implora o favor do Senhor, pede o seu Deus para ter misericórdia, para ter compaixão. E o Deus da graça, toda vez que nós clamamos a Ele, Ele vem e nos socorre. Dá uma olhadinha lá em Êxodo, capítulo 8, versículo de número 8. Êxodo capítulo 8, verso 8. Moisés orou e foi tirado também Arã. Olha um outro acontecimento que está lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo de número 24. Até Simão, ele queria ludibriar ali, queria comprar alguma coisa do dom, e ele pede para rogar para Deus, e os homens de Deus fazem assim, e intervêm. Interessante, quando uma pessoa não quer nada com Deus, quando uma pessoa não quer converter, milagre não faz diferença. Você vê que esse rei agora, ele consegue presenciar 3 milagres. O altar se fendeu, conforme a profecia. Segundo milagre, ele leva a mão, manda prender, a mão dele seca. Terceiro milagre, o homem de Deus ora e a mão volta normal. Mas nem mesmo assim, aquele homem dá um passo e se entrega nas mãos do Senhor. Pelo contrário, esse homem agora, ele faz uma manobra para tentar enganar aquele profeta de Deus. Volta lá em 1 Reis 13, verso 7 até o verso 10. Se achou, pode ler para nós. 1 Reis 13, versículos 7 a 10. Esse profeta está totalmente debaixo da obediência de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, Deus falou com ele para não comer, para não beber. Em outras palavras, Deus está falando para ele assim: olha, você não volta pelo mesmo caminho, você não come, você não bebe. Eu quero te falar para você uma coisa: tudo ali em Betel, para vocês, está amaldiçoado. Você não vai comer, você não vai beber, você não vai voltar pelo mesmo caminho. Agora Jeroboão, ele tenta armar uma cilada o profeta. E é interessante que a Bíblia fala que Satanás ele vem como um ladrão tentando nos devorar. Mas quando isso não acontece, aí ele vem de uma forma diferente, não como um leão. Ele vem
agora como uma serpente para tentar nos enganar. Não foi assim lá com Eva? Lá no versículo anterior, no versículo 4, ele usou essa expressão, prenderam. Mas agora, no versículo de número 7, ele diz assim: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Ele agora chama o homem de Deus para ir na casa dele, participar de uma refeição. E quando o homem de Deus faz isso, quando alguém faz isso, como costume daquela época, significa que era um sinal de amizade, era um sinal de apoio, era um sinal que estava fazendo uma aliança com aquela pessoa. Tanto que ela, em Apocalipse 3:20, Jesus fala que quer entrar, quer sentar numa mesa, quer cear conosco. Mas agora esse homem, mais uma vez, ele mantém a sua posição e a sua firmeza. Ele diz não, e ele prossegue o caminho dele. Satanás, ele é sempre assim. Quando ele encontra alguém que sabe que tem uma vida com Deus, ele tenta querer comprar aquela pessoa. Olha o que aconteceu com Daniel, lá em Daniel capítulo 5, no verso 17. Daniel capítulo 5, versículo 17. Lembra do comandante Naamã? Assim que foi curado, ele quis levar alguma coisa e dar também para o homem de Deus. Está lembrado do profeta Samuel? Ele diz, o Senhor diz para ele: Samuel, eles não estão rejeitando você, mas eles estão rejeitando a mim. Mas Samuel diz assim: mas o Senhor é testemunha que eu nunca recebi nada deles. E nós que servimos a Deus, nós temos que ter muita sabedoria, porque é através dessas coisas que as pessoas dão, mais cedo ou mais tarde elas vão nos cobrar novamente. Deus não. Aquilo que Ele nos dá, está dado para sempre. Olha o que diz Provérbios 25. Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, verso de número 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Agora, uma coisa que a gente tem que manter é uma posição firme de obediência a Deus. Essa obediência pela metade, ela não agrada a Deus. Esse provérbio, ele foi usado por Deus, mas ele não manteve a sua atenção e acabou sendo enganado. Vamos ler do verso 11 até o verso 18. 1 Reis 13, verso 11 a 18. Eu vou ler um versículo, depois você leia um para mim. Morava em Betel um profeta, o quê? Profeta velho, crente velho. A gente tem que ficar muito atento. Profeta velho, crente velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Pai, por que caminhos, pois, mostraram seus filhos o caminho por onde foi o homem de Deus que viera de Judá? Então, disse a seus filhos: aguardai o jumento. Aguardaram o jumento e ele montou. Foi após o
homem de Deus e Adão, sentado debaixo do carvalho, e disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Até aqui eu estou numa posição muito feia, muito segura. Não, eu não posso voltar contigo. Eu também não vou entrar na tua casa, não vou comer pão, nem vou beber. Não vou usar nada nesse lugar. Verso 17. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho de onde vier. Olha, e aquela mensagem que Deus deu para ele estava muito firme no coração dele. Não, eu tenho uma ordem do Senhor, que eu não posso comer, nem beber, nem voltar para esse caminho. Verso 18. E ele me disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu. Porém ele... Mentiu. Veja, se ele é profeta, por que Deus teve que trazer um profeta lá de Judá para profetizar em Betel, se ele morava em Betel? Alguma coisa estava errada na vida dele, sim ou não? Como que você, que é profeta, deixa o seu filho lá no altar de Jeroboão? Como que ele não disse para os filhos dele: não, vocês não vão lá? Jeroboão está cortado da corrente de Deus. Mas esse profeta não. Pode ser que ele estava cortado da corrente de Deus. E agora ele veio falar com o homem de Deus. E ele diz assim para ele: olha, eu sou profeta como tu. Crente até o diabo é. Ele treme diante da palavra, mas ele não obedece. Você vê que as 10 virgens, todas elas estavam bem vestidas, bem trajadas. Mas na hora de saber quem é quando o noivo se manifesta. E aí que nós vamos ver o que nós temos dentro de nós. Se o nosso espírito é um espírito de obediência, ou é um espírito de obediência pela metade. 99% de obediência não é 100%. Esse 1% de desobediência, ele equivale a 100% de desobediência. Se os santos tinham, não sei se ainda tem, mas quando você ganhava um prêmio, você tinha que estar 100% em dia, com as prestações quitadas. Se não tivesse, você não recebia. Aqui agora esse homem vem falar: olha, mas eu também sou profeta como tu. E nessa noite eu tive uma visita de um anjo de Deus, que falou por ordem do Senhor, dizendo: volta-te comigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. É diferente do profeta de Judá. E o profeta de Judá não foi anjo. O profeta de Judá foi Deus que falou com ele. É por isso que lá na primeira carta de João 4:1 fala que nós devemos provar os espíritos. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com essa história que a pessoa chega até você: olha, Deus te mandou falar. Está falando que você é menino de recado. Está falando que está entupido o cano entre você e Deus. Por isso que Deus não falou direto com você. Tem que tomar muito cuidado com os profetas velhos, com o crente velho, que fala que Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer, e a pessoa enganada vai, porque tem o nome de Deus. A Bíblia diz que eles foram construir a Torre de Babel. Era uma só língua, todos estavam unidos, mas Deus não estava ali. Quando tem uma briga na praça, junta uma multidão de pessoas, mas estão todos unidos para ver a briga, mas Deus não está ali. Você tem que saber qual a unidade é verdadeiramente a unidade de Deus, aonde o Espírito Santo está, aonde a revelação que vem, ela não te traz prejuízo. Se nós
você verá muitas pessoas levantando a mão. Nós temos que procurar ter discernimento. Se Deus falou uma coisa comigo, Deus não é um Deus que fala hoje e muda amanhã. Lá em Malaquias fala que Ele é imutável. O pregador chega perto de mim e fala: Deus me deu uma mensagem, quando eu subi no púlpito Ele mandou trocar. Só se for com você. Deus está fazendo você de bobo, dá uma mensagem, depois manda você voltar atrás. Deus é imutável. Deus não é aquele que fala uma coisa hoje e amanhã fala outra, não. Nós temos que ter sabedoria. Deus falou comigo, eu também sou um profeta, que é para você voltar. E aí, quando Satanás ele vem como um anjo de luz, aí ele se torna mais perigoso. Olha o que diz o verso 18. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. Nós somos iguais. Você já viu aí quando todo mundo fala que toda religião leva a Deus? Está falando que toda religião são iguais. Nós não podemos aceitar isso, não. A religião do Senhor Jesus é diferente. A religião do Senhor Jesus, você tem que morrer e ressuscitar para fazer parte dela. A religião do Senhor Jesus, você não entra por adesão, é diferente. Então nós temos que ficar bem atentos. Eu sou um profeta como tu. Pessoas chegam perto da gente e falam: irmão, eu também sou crente. Mas qual é o Deus que você professa? É aquele Deus que deixa você ir até a cruz ou leva você até o pé da cruz? A gente tem que ficar. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Sabe, nós não podemos deixar que outro cristão, que outra pessoa, venha dizer para nós qual que é a vontade de Deus para a sua vida. É a sua vida, é o seu ministério. Agora uma pessoa chega perto de você e fala: Deus tem isso para você. Mas realmente Deus falou? Se Deus te chama para trabalhar, Ele vai falar com você. Deus ele vai confirmar. Deus não é Deus de dúvida. Ele agora cai aqui no engano desse profeta. Nosso Deus é um Deus que nos ama individualmente. E quando Ele quer revelar a vontade dEle, é pessoalmente. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. José, o sol, a lua, as estrelas vão se inclinar diante de você. Saulo, Saulo, por que ele me persegue? Ele vai direto. Ele fala. Aqui no Salmo 33, no versículo 11, diz assim, Salmo 33, versículo 11: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Olha o que acontece com esse profeta, verso 19 até o verso 22. Quem achou, leia para mim. 1 Reis 13, 19 a 22. Até aí. A Bíblia fala que nós não podemos acreditar em qualquer espírito, mas nós precisamos
provar. Deus não se contradiz. E agora ele serve, ele volta, e é interessante. Deus usa agora profeta velho. Pastor, mas é Deus usando ele mesmo? É. De repente esse profeta velho, através do que aconteceu, ele pode ter uma mudança de vida, uma transformação e voltar para os pés do Senhor. Também Deus pode usar o profeta velho para poder humilhá-lo, assim como ele fez com Balaão. O profeta velho agora, ele abre a boca e ele fala com aquele profeta de Judá, que há poucos minutos atrás estava profetizando e Deus usando: fosse rebelde à palavra do Senhor, não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse, comesse pão, bebesse água no lugar que não dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver, olha a profecia, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Em outras palavras, você não vai voltar vivo para casa, seu corpo não vai entrar dentro da sua casa, você vai direto para o cemitério. Essa é a palavra que está dando. A tendência da pessoa é acreditar mais fácil numa mentira do que numa verdade de Deus. O profeta velho simplesmente, com uma mentira, tirou ele da posição. E agora, olha as consequências da desobediência dele. Verso 24 até o verso 26. Lê para nós. Esse, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. Também o leão estava junto ao cadáver. Presta bem atenção. Foi-se, pois, e o leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão, eles estavam parados junto ao cadáver. Verso 25. Passando e 26. É o homem de Deus, ele está falando, é o homem de Deus, mas que foi o quê? Rebelde à palavra do... Se rebelar contra a palavra do Senhor é um preço alto para ser pago. Então a pessoa deve pensar assim: o que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus manda que eu estou fazendo é contrário a ela? Porque Deus, ele vela sobre a sua palavra. Você vê que quando o homem profetizou sobre o altar, Deus mostrou que tudo ali ia ofender, mas a palavra dele ia permanecer para sempre, porque 300 anos depois a palavra estava falando e ela continua falando. É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Pode seguir. O Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor tinha. Sabe, é muito perigoso quando Deus nos usa, e a maneira que Deus usou esse profeta foi uma maneira tremenda. Aquele outro profeta velho chega perto dele e fala: eu também sou profeta como tu. Você foi brilhante ali em Jeroboão. Você profetizou, aconteceu, Deus é contigo. É a mesma coisa do pregador que acaba de pregar, e quando chega aqui embaixo, a pessoa bate no ombro dele e fala: você pregou demais hoje, hein? Hoje você acabou com a festa. E a pessoa sai daqui cheia de orgulho. Esse profeta, Deus usou ele de uma forma tremenda.
fez 3 milagres ali que ficou aos olhos de Jeroboão. De repente chega alguém ali e começa com as palavras bonitas, e essas palavras bonitas foram e tiraram ele do propósito de Deus. Mas se você reparar aqui na mensagem, o leão não despedaçou o corpo dele, não. Se você olhar aqui na mensagem também, o leão não atacou nem a mula e nem o jumento. A mula também, ela não fugiu, ela ficou, o leão, ficou o jumento ali, tudo parado perto do homem de Deus. E esse profeta velho agora, ele se levanta para confirmar a profecia que esse profeta lançou lá no altar. Dá uma olhadinha aqui no verso 31 e no verso de número 32. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos seus ossos. Eu quero ser sepultado junto com o homem de Deus, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está escrito em Betel e contra todas as casas do alto que estão na cidade de Samaria. Ele agora veio para falar que a profecia que aquele homem de Deus lançou lá no altar, ela iria se cumprir lá na frente também. Então o que nós temos que tomar muito cuidado, que aqui no verso 18, eu quero ler novamente, diz assim: tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Ei, um profeta também pode tornar-se um tentador, porque ele trabalha ali como um tentador, um profeta velho. O bom na nossa caminhada, na nossa vida com Deus, é nós crescermos dentro da casa de Deus e não envelhecermos na casa de Deus. O bom na nossa caminhada é amadurecer na casa de Deus e não envelhecer na casa do Senhor. Esse profeta, ele deixa 3 exemplos para aquelas pessoas que querem trabalhar na obra para Deus. 3 exemplos para as pessoas que querem servir a Deus. Primeiro, Deus não abandona aquela pessoa que o serve, desde que essa pessoa esteja debaixo da obediência de Deus. Olha para a vida de Josué. Enquanto obedeceu a Deus, só teve vitória. Na primeira oportunidade em que o pecado entrou no meio do povo de Israel, eles tiveram uma derrota com uma cidade pequenininha e 36 pais de família morreram. Deus vai até Josué e fala para Josué: isso agora não é hora de orar, é hora de você tomar atitude. Líder tem que ter atitude. Eu vou fazer um rastreamento aqui e eu vou mostrar para você aonde está o erro. Chegou lá em Acã. Deus não abandonou Daniel lá na cova dos leões. Deus não abandonou Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, se você quer trabalhar na obra, saiba, Deus, ele nunca nos abandona. O homem pode te abandonar, todo mundo pode te abandonar, mas Deus não. Ele está sempre do nosso lado. É Ele que conhece o nosso coração. É Ele que conhece o valor de cada um de nós. E quando Deus nos chama, Ele diz para nós o que Ele encontrou dentro de nós, que nos fez fazer esse chamado. Ele diz assim: encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Depois ele fala que Davi, ele pastoreou as ovelhas dele com integridade. Depois ele fala que encontrou em Davi um coração de servo.
você vai vendo que Deus encontrou. Segundo, o homem de Deus ele não deve aceitar ofertas do mundo. Ali em Betel, tudo estava amaldiçoado, não era para ele comer, não era para ele beber. Eliseu, quando viu que Naamã foi curado, o homem de Deus chegou e fez oferta para ele e ele recusou. A mesma coisa nós vimos ali com Daniel. Então nós temos que ficar muito atentos. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. A primeira coisa que o mundo vai querer nos oferecer é dinheiro. No amanhã estava orando e Deus falou comigo assim: essa manhã eles vão oferecer para você dinheiro. Eu não entendi nada. E passou uma meia hora depois, uma pessoa ligou para mim e falou comigo: você não precisa sair do seu trabalho, você pode continuar trabalhando, só que na parte da manhã você vai fazer isso e isso, eu vou te dar dinheiro. O diabo sabe que uma das necessidades que o ser humano tem é dinheiro. Uma outra coisa que o diabo está colocando no coração das pessoas é que elas precisam ter nome. João Batista disse que é bom que ele cresça e que eu diminua. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ser anônimos nessa obra que nós fazemos, mas que o nome do nosso Deus seja engrandecido através da nossa vida. Alguém chegou perto de Billy Graham e falou: Billy Graham, esse é o Billy Graham, esse aí é um grande homem. Ele pensou bem, foi lá atrás, voltou: você está enganado, eu não sou esse grande homem, porque eu tenho uma grande mensagem que Deus me dá, e é isso que faz a diferença. Eu quero orar para você nessa noite. E se o diabo estiver dando uma volta, te enganando, Deus vai abrir seus olhos. Pastor Nerito, qual a maneira, qual a forma que nós temos para não ser enganado? Olha, a primeira coisa que você tem que buscar é dentro da palavra. Você viu que ali tudo fendeu, mas a palavra do Senhor permaneceu. Abra sua Bíblia comigo lá na primeira carta de João, nós vamos ler em seguida. Primeira carta de João, capítulo 4. 1 João 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Vê se aquela palavra que estão falando no seu ouvido vem de Deus. Vê se está de acordo com a palavra dele ou se rebela contra a palavra dele. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Volta lá em João 5,39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. O que está escrito aí? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam. Pastor, eu estou querendo namorar com um rapaz, mas ele não é evangélico, ele não serve a Cristo. Examinai as Escrituras, não vos poreis em julgo desigual. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9, pode ler.
povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Feche os seus olhos. Soberano Deus, nós queremos agradecer o Senhor por essa noite tão abençoada, onde o Senhor ensina para nós que não é o começo que faz a diferença. Os profetas de Judá começou muito bem, mas o que faz a diferença na caminhada cristã é como nós terminamos. Paulo, ele começou mal, perseguindo o Senhor, mas ele terminou o ministério dele recebendo uma visão, uma revelação de que o ministério havia acabado e que havia uma coroa aguardando por ele. E nós queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, nos dá discernimento para nós sabermos quando é o Senhor que está falando, quando é que é o diabo que está falando, quando é que é o homem que está falando, e quando é que a voz que está nos nossos ouvidos é a voz do povo. Foi essa voz do povo que levou Saul a sair fora da corrente de Deus. E nós queremos pedir ao Senhor também que nos ensina cada vez mais através da Tua palavra. Nos ensina que o Senhor também não aceita a nossa obediência pela metade. Nos ajuda, Senhor, nesse ministério, confirmando as nossas palavras com sinais, prodígios e maravilha. Pedimos ao Senhor também que, em nome do Senhor Jesus, joga por terra todo espírito de engano, mesmo que venha da boca de um profeta. Nós não podemos julgar o profeta, mas a profecia é para ser julgada, e as coisas do Senhor, elas nunca trazem confusão. Pedimos ao Senhor também que, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda nesse ministério, que aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo, nós possamos levar até o fim. E levanta nessa igreja, nesse ministério, um ministério profético, que nos dá, Senhor, uma revelação daquilo que vai acontecer lá na frente, para que a igreja do Senhor caminhe segura e o Teu nome seja glorificado. Profeta velho, crente velho, nós não queremos ser não, mas nós queremos amadurecer nos bancos da Tua casa. Abra a nossa visão espiritual, pinga uma gota do sangue de Jesus e abra os nossos ouvidos e nos dê sensibilidade para ouvir a Tua palavra. Joga por terra todo espírito de ignorância. A ignorância neutraliza a nossa fé, e Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes. E o Senhor, lá em João 5,39, o Senhor diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de nós. Meu Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite abençoados com a Tua palavra, mas acima de tudo, meu Pai, com uma profunda convicção que a obediência é o caminho que nos leva à vitória. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E mais embaixo diz que lhe deu um nome que está acima de todo nome. No céu, na terra, todo joelho terá que dobrar e confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Nos ensina que quando o Senhor nos chama para a obra, o Senhor cuida, o Senhor zela. Nos ensina também, Senhor, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A nossa suficiência não precisa ser buscada no mundo. O Senhor que chama, o Senhor supre a necessidade. Ajuda-nos, Senhor. Continue abençoando o Teu povo. Alcança a nossa família através da pregação da Tua palavra. E tudo que formos fazer no restante desse dia, Senhor, que possamos fazer para a honra, glória
e louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe. Dê 5 abraços e vamos em paz. Em nome de Jesus.